Para a gente começar essa segunda rodada, vou pedir a exibição dos vídeos dos nossos parceiros. Desde 2017, a Atlas Renewable Energy desenvolve, financia, constrói e opera projetos solares e eólicos para oferecer energia sustentável em grande escala. Já fizemos negócios com os maiores consumidores de energia do Brasil e temos capacidade para atender empresas de diferentes portes por meio da autoprodução, em consórcios, em reais ou em dólares. Contamos com a equipe mais capacitada e inovadora do setor, um time habilitado para desenhar as melhores soluções operacionais e financeiras em favor das metas econômicas e de descarbonização dos nossos clientes. E fazemos tudo isso deixando um legado socioambiental positivo para as comunidades do entorno de todos os nossos projetos, já que o cuidado com as pessoas e com o planeta nos acompanha desde nossa fundação e faz parte do DNA da Atlas. Caixa, o banco com milhões de clientes que sempre tem um olhar especial para quem mais importa, você. É por você que tem nos benefícios sociais a esperança para superar os desafios. É por você que tem direito à moradia digna e quer realizar o sonho da casa própria. É por um país que acredita na união e reconstrução, com mais diversidade, sustentabilidade e muitas oportunidades. Caixa, é por você, é por um novo Brasil. Pessoal, lembrando, façam perguntas, porque depois das palestras que a gente vai assistir agora, nós teremos um debate. O QR Code que está nos banners laterais, ele serve exatamente para isso. Entrem e já deixem as suas perguntas enquanto as palestras vão acontecendo. Eu convido agora para subir ao palco o primeiro vice-presidente do Conselho de Administração da AB Solar, Márcio Tranin. O Tranin é Managing Director da Sunco Capital para a América Latina. Ele possui mais de 24 anos de atuação no setor elétrico brasileiro e latino-americano, tendo atuado nas áreas de desenvolvimento de negócios, focado em energias renováveis, regulação e comercialização. É engenheiro mecânico formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-graduado em finanças corporativas e de mercado pelo IBMEC. Convido agora ao palco a sócia do escritório Julião Coelho Advocacia, a Camila Alves. Camila é mestre em Direito Regulatório pela Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, possui 13 anos de atuação no setor elétrico, tendo nesse período ocupado o cargo de assessora da diretoria da Enel entre 2010 e 2013. Convido também o Country Manager da TW Solar, Luiz Eduardo Sobreira. Luiz é graduado em Engenharia Elétrica e Administração de Empresas pela UFP. Durante 11 anos atuou como diretor comercial e de contrato no segmento de EPC, no setor de energias, térmica, hidráulica, eólica, biomassa e solar. Foi Country Manager das empresas Sungrow no Brasil e da Tailsun no Brasil. Por fim, eu convido a gerente de assuntos regulatórios da Voltalia, a Caroline Dias.
Caroline tem bacharelado em Economia, com pós em Economia Empresarial, ambos pela Universidade Federal Fluminense. Ela atua no setor elétrico desde 2008, com foco em regulação e comercialização de energias renováveis. E antes da gente começar as nossas palestras, peço atenção especial para a exibição de um vídeo feito pelo presidente da União Espanhola Fotovoltaica, Rafael Benjumea. Desde UNED queremos saludar a nuestros amigos de AVE Solar, la Asociación Fotovoltaica de Brasil, y desearos que vaya bien a lo largo de vuestras jornadas. UNED representa a la industria fotovoltaica española en un momento importante en el que estamos inmersos en la transición energética hacia la descarbonización, hacia la competitividad de nuestra industria, hacia cada vez tener energía eléctrica limpia y barata, que nos permita tener una vida mejor, que nos permita tener unos costes más competitivos. Estamos trabajando en la regulación, estamos trabajando en que cada vez las condiciones sean más favorables al desarrollo de la energía solar en España, en todas sus modalidades, en grandes desarrollos, plantas grandes, medianas y pequeñas, también el autoconsumo, la integración del almacenamiento, así como potenciar la demanda eléctrica. Todos estos elementos importantes para el éxito de esta transición energética. También nos preocupa la dependencia energética, por eso queremos cada vez tener más autonomía y sin duda la energía solar es una de las tecnologías que más favorece esta independencia energética. Os deseamos lo mejor en estos próximos días y que sabéis que contáis con nosotros para apoyaros em todo o que podamos ser úteis. É isso. Agora vamos dar o pontapé inicial com o nosso vice-presidente do Conselho de Administração da ABE Solar, Márcio Tranin. Agora foi aqui. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui de novo falando um pouco desse tema, né, que hoje eu diria que talvez seja... não é porque é o painel que eu estou moderando, mas talvez seja o painel mais relevante no sentido de que realmente nós precisamos entender a realidade da geração centralizada e ver como é que a gente dá solução a uns 2 anos aí que a gente vem patinando um pouco para novos investimentos. É um cenário difícil e assim, a gente precisa tentar dar alguma solução, né? A ABE Solar, ela se mostrou durante todos os anos brava o suficiente para batalhar por aquilo que interessa, tanto para a GD quanto para a GC, e eu acho que chegou um momento muito desafiador, né? A gente vem enfrentando esses 2 anos de dificuldade para viabilizar novos empreendimentos, e esse painel vem muito bem a calhar. Então, eu tenho uma apresentação aqui, eu não sei... Eu tenho a apresentação, mas eu vou tentar, enfim, talvez ela seja uma linha mestra, mas acho que tem outros pontos, talvez sejam mais relevantes, que não estão aqui. Então, vamos falar um pouco, né? Ou seja, a gente sabe que a energia solar fotovoltaica cresce com o tempo, ele tem tido um crescimento exponencial nos últimos anos, tanto o GD quanto o GC. Nós temos, sim, investimentos acontecendo em geração centralizada, são investimentos que foram viabilizados anos atrás, que hoje estão sendo levados a cabo para a entrada de operação comercial, porém a gente sabe que o potencial é muito maior do que a gente efetivamente está colocando de pé, por diversos fatores que a gente vai tentar explorar um pouco aqui. Quais são os principais, talvez, se a gente pudesse pegar, quais são os principais drivers que estão levando a essa praticamente estagnação frente ao potencial que a gente poderia ter, que estão levando basicamente a essa estagnação? O primeiro é uma questão conexão, né? A gente estava conversando aqui com a Carol, aqui a gente tem o Alessio, que é o nosso, que é membro aí da ABE Solar e um experto no tema. A conexão é cada vez um tema mais prioritário e mais difícil de ser resolvido. Quem tinha informação de acesso não tem parecer de acesso, todos os pareceres de acesso estão sendo negados paulatinamente, e ainda mais depois daquele evento chamado Apagão, que teve, se não me engano, em agosto, as coisas se dificultaram ainda mais. Então, assim, ter um bom planejamento da transmissão e ter um operador do sistema que entenda as particularidades da geração renovável, tanto eólica quanto solar, entenda como operar esse sistema, não em condições N-1, mas em condições que possa absorver uma maior geração, é algo preponderante para a gente continuar
a expansão solar. Sem conexão, geração centralizada não entra, simples assim. Isso a gente enfrenta na GD, nas distribuidoras, fluxo reverso e tudo, mas na GC esse problema se arrasta muito mais tempo que na GD. Né? A GC é algo que a gente vem enfrentando há muito tempo. Então, ter um bom planejamento da transmissão é algo fundamental. A gente entende também que tem, por exemplo, a Absolar briga muito para ter uma regulamentação para, primeiro, abertura de mercado, que é fundamental, porque isso vai alavancar bastante os negócios em geração centralizada. Tudo isso a gente vai discutir muito aqui, a Carol vai abordar bastante isso. A gente tem temas de constrained off, que a Camila vai entrar bastante, com bastante profundidade. Constrained off, para quem não sabe, você tem tua planta, ela está operativa e, devido a problemas na rede, não problemas seus, da sua própria usina, o ONS te corta, tá? E com esse corte de geração, com esse curtailment, você acaba não gerando e se expondo naturalmente ao preço de mercado daquele momento que você deixou de gerar. Esse constrained off é um problema que impacta diretamente a receita dos empreendimentos e algo que nunca foi quantificado de forma correta no momento do teu business plan, porque, enfim, era algo que não tinha acontecido ainda. E hoje isso é um problema crônico e recorrente. E a Camila vai se estender. Então, nós temos constrained off. Nós temos fatores que a gente entende que são fundamentais para a gente ter uma correta expansão do setor, como, por exemplo, o cálculo dos atributos. Toda tecnologia tem que ter corretamente precificados seus atributos, né? Sejam ambientais, sejam sociais, sejam operacionais do sistema. Então, a Absolar entende que uma expansão agnóstica do sistema, colocando para cada tecnologia o NACO correspondente da sua expansão, é fundamental para a gente ter um sistema equilibrado. Hoje, o que se reclama, né, das fontes intermitentes, a gente não pode ter um sistema só com solar, só com eólica, isso é falacioso. A Califórnia está aí para provar, outros países estão aí para provar que, sim, é possível se operar um sistema com maioria de geração intermitente, porque é só o operador ele se adequar a essa realidade. E a gente vem enfrentando muitas dificuldades, por exemplo, como constrained off e outras dificuldades. Então, uma expansão agnóstica com o correto cálculo dos atributos de cada tecnologia é algo que facilitaria, sim, que a gente saísse desse marasmo que está hoje a geração centralizada. Estou falando de vários temas, isso aqui basicamente está aqui só para a gente, só para ser como guia. E como o meu tempo já acabou, porque tem que ser algo muito curto mesmo, eu queria comentar um último tema, que são as instabilidades recentes regulatórias, né? É o TCU soltando nota, dizendo que as outorgas com desconto na TUST têm que ser suspensas. É um PL que era para tratar de eólico offshore e começa a colocar dentro dele vários penduricalhos, os famosos jabutis, que acabam, né, ou seja, às vezes beneficiam até a tecnologia solar, mas que geram uma instabilidade e uma incerteza regulatória brutal. Então, eu particularmente, não falo pela Absolar, falo por mim, eu particularmente sou muito contra esse tipo de penduricalho em lei, mesmo que venha a nos beneficiar, porque hoje nos beneficia, amanhã nos prejudica, e a gente não pode lutar contra, porque a gente aceitou anteriormente. Então, hoje o sistema está muito mexido, né? Ou seja, o nosso sistema regulatório, o nosso sistema legislativo, querendo legislar sobre algo sem a correta interação com o mercado, com a sociedade e com os agentes. Então, isso é algo que realmente me preocupa. O que eu acho, já tentando dar uma pincelada no que a gente vai sair desse painel, eu entendo que o momento ele é um momento difícil para a geração centralizada, mas eu entendo que a geração solar, com a abertura de mercado e com o hidrogênio verde, que vai ser, sim, um novo agente gerador de demanda consistente para renováveis no futuro, acho que a partir de 2028, 2029, eu acho que a gente tem um grande caminho para ser percorrido. Agora, vamos ter que passar para a estrada esburacada no curto prazo, né? Agora, 2028, 2029, eu acho que a coisa começa a ficar legal, mas temos sim que acertar muita coisa para que esse caminho fique legal, que essa estrada fique bem pavimentada para a gente poder ter uma viagem sem solavanco. Então, essas eram um pouco as minhas palavras iniciais, abertura de mercado, tudo vai ser dito. E vamos lá, vamos passar. Você chama? O próximo? Pode chamar, mas eu acredito que agora a gente possa ouvir a Camila. Vamos lá. Olá, bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui nesse painel para falar de um tema que, enfim, tem marcado bastante a atuação do escritório há alguns anos já, talvez desde 2020, aproximadamente.
é o tema do constrained off. Pedir para alguém só me emprestar um controle. Obrigada, Márcia. Bom, o Márcio já adiantou aqui na fala dele inicial, a gente tem um público hoje bastante plural, então não sei em que medida todos estão bem próximos dessa matéria, mas o constrained off ele tem um conceito que é trazido aqui pela própria ANEEL e tem algumas palavras-chave desse conceito que vale a pena a gente guardar aqui para a gente passar para as próximas reflexões. Os eventos de constrained off são aqueles cortes de geração que acontecem por força de um comando do ONS. Então, quando o gerador ele já implantou a usina, ele já conseguiu o parecer de acesso, está tudo ok, ele está apto a produzir, mesmo assim, algumas vezes ele não pode produzir, ele fica impedido de produzir, porque o ONS dá um comando para ele deixar de escoar a sua energia. Por quê? A norma traz, genericamente, que por eventos originados externamente às instalações das respectivas usinas. E esse externamente ele é bastante importante. Como o Márcio antecipou aqui, não tem nada a ver com a performance dos próprios empreendimentos. Então, pode ser por razões diversas. Por exemplo, houve um problema numa linha de transmissão que vai impedir esse escoamento, ou então algo que vem acontecendo de forma muito recorrente, especificamente com a fonte solar. O ONS já admitiu que não sabe o que fazer com a rampa, né, da fonte solar. Então, a gente tem aí uma produção que começa, sei lá, em torno das 5 horas da manhã, entre 5 e 9 horas da manhã, o ONS não sabe o que fazer com essa energia. Ocorre que isso, o não saber o que fazer com essa energia, nunca foi passado para os investidores como um óbice a implantação dessa fonte, né? Então, o investidor ele já conta com um sem número de desafios para conseguir colocar um projeto de pé, e o fato de o operador não saber o que fazer com a energia não é algo que é sopesado, obviamente, pelo investidor, mas passa a ter que ser, né? Porque a gente tem visto aí justamente uma dificuldade em alocar essa energia em determinados horários do dia, porque supostamente não haveria carga para direcionar essa energia. E por que esse tema do constrained off, que é um jargão, né, bem técnico, ele acabou ganhando muito destaque nos últimos anos, né, sobretudo nos últimos 2 anos? Porque os cortes têm aumentado muito, né? Essa dificuldade de alocação da energia, principalmente da fonte solar, tem ganhado muito volume, né, à medida que a expansão dessa fonte ela vai tomando forma, e também porque a gente teve alguns eventos específicos, sobretudo o evento que o Márcio comentou, né, a perturbação aí do sistema que abrangeu quase todos os estados brasileiros no último dia 15 de agosto. Então, eu trouxe aqui um pequeno gráfico só para a gente ter uma ideia desse aumento substancial desses cortes de geração. Então, só entre julho e agosto de 2023, então a gente pegou um momento imediatamente antes da perturbação do dia 15/8 e imediatamente depois. A gente tem aí para a fonte solar um aumento de 60.000% dos cortes. Tá? O número está certo aí mesmo, não tem um erro de digitação, realmente são 60.000%. Tá? E depois, esses cortes continuaram aumentando, não foi algo pontual e isolado no mês de agosto. Em setembro, por exemplo, que a gente já tem os números todos fechados, esses cortes mais do que duplicaram em relação ao mês de agosto. Então, isso começa a assustar muito o investidor, porque, voltando ao próprio conceito de constrained off, ele é um evento que acontece fora das usinas e completamente fora do controle do gerador. Então, ele não tem nenhum tipo de gestão sobre o que está acontecendo na programação de despacho do operador, ele não tem nenhuma condição de controlar se ele vai ou não vai ser acionado. Então, por conta de um fator que é completamente exógeno, ele passa a não poder produzir. Isso não seria um problema tão grande se fosse simplesmente cumprido o que a Lei 10.848 já garante aos geradores aí há quase 20 anos, né? Que é o seguinte, lá no seu artigo 1º, inciso 7º, já havia uma previsão de tratamento para as restrições de transmissão e, de forma mais específica, a Lei 10.848 incorporou também em lei o que já
havia sido previsto lá desde 2004 no Decreto 5163, no sentido de que as regras de comercialização deverão prever, tá? Então, aqui, até o deverão está em maiúsculas, porque não tem uma opção aqui regulatória, tá? É uma obrigação. Deverão prever o pagamento do encargo para cobrir os custos dos serviços do sistema que envolvem os esquemas de corte de geração. Então, aqui a gente também tem algumas palavras-chave que vale a gente reter. As regras elas deverão prever, tá? Aqui não é uma norma, são regras de comercialização. Então, a regra de comercialização, como todos sabem, ela meramente é uma ferramenta instrumental para operacionalizar um direito já posto. Então, aqui, em momento nenhum, foi delegado para a ANEEL dizer se os geradores têm ou não têm direito. Foi simplesmente determinado que fossem editadas regras para que fosse cumprido esse direito já assegurado em lei. E vejam aqui também que os custos eles são do sistema, os custos não são do gerador, justamente porque o legislador aqui tem plena ciência de que esses cortes acontecem por motivos completamente alheios à operação do gerador. Contudo, os geradores renováveis vêm aí passando por uma via crucis para conseguir o cumprimento do seu direito assegurado aí há quase 20 anos. Então, assim, uma breve reminiscência aqui sobre o que foi feito, né, de iniciativa por associados da Besolar e pela própria associação no que diz respeito a esse tema. Os geradores tiveram diversos pedidos de ressarcimento por constraint off acumulados na ANEEL desde o ano de 2019. Em abril de 2020, a Besolar pediu para que fosse dado um urgente tratamento a esses pedidos que vinham sendo represados nesse processo da agência. Na época, a então Superintendência SRG disse que aguardava uma nova regulamentação que seria editada para as eólicas e que a matéria tinha sido inserida na agenda regulatória, mas de maneira indicativa e não prioritária. Então, fica bem claro aí que a agência não deu qualquer tipo de prioridade para o tratamento desse tema. Em agosto de 2021, um dos associados da Besolar pleiteou uma medida cautelar para que seus pedidos acumulados desde 2019 fossem apreciados. Passaram-se meses sem que essa medida cautelar fosse deliberada. Então, esse associado propôs uma ação judicial e obteve uma decisão liminar. Foi um processo conduzido pelo escritório. E, quando a ANEEL foi cumprir essa decisão liminar individual desse gerador, optou por deliberar todos os pleitos de todos os agentes solares que estavam represados desde 2019. E o primeiro encaminhamento proposto, no início de 2022, foi por simplesmente negar o direito da fonte solar. Por mais surpreendente que seja, vamos lembrar lá que a Lei 10.848, que a gente acabou de ver, assegura o pagamento do encargo independentemente à fonte, tá? Então, não tem nenhum tipo de restrição, olha, vamos pagar para a fonte hídrica, térmica. Não, para qualquer esquema de corte de geração. Apesar disso, e apesar de já pagar um encargo para outras fontes, a ANEEL simplesmente negou o direito da fonte solar. A Besolar interveio nesse processo. Nós fizemos sustentações orais no âmbito dessa reunião pública da diretoria, e houve aí uma guinada no âmbito da agência, e houve um segundo encaminhamento no sentido de reconhecer o direito do gerador solar e de fixar uma regra provisória para o cálculo dessa compensação. Porém, parecia que era uma boa notícia, mas então veio agora, em 2023, a norma definitiva para o tratamento dessa compensação, que é a Resolução Normativa 1073, que foi consolidada na norma das eólicas, que é a Resolução Normativa 1030. Qual é o problema dessa norma definitiva? Ela acaba por esvaziar completamente o direito à compensação do gerador solar. Embora conceitualmente tenha se acolhido o direito, na prática, para o cálculo da compensação, foram-se criadas tantas exigências e critérios que a compensação, ela, como vamos ver ali adiante, ela vai ser praticamente de zero. Por quê? Porque esses cortes de geração foram classificados em 3 categorias, ou são eventos elétricos, que são chamados aqui de indisponibilidade externa, ou eventos decorrentes de razões de confiabilidade, ou eventos de razão energética. Porém, somente os eventos classificados como indisponibilidade externa, que são chamados de eventos elétricos, passam a ensejar o pagamento de compensação.
E, além disso, para esse pouco que resta, né, somente para esses eventos aí de restrição elétrica, você ainda tem que aplicar uma franquia de horas. Então, só os eventos que superem 30 horas e 30 minutos passam a ser passíveis de reembolso ao gerador. Então, aqui a gente trouxe uma tabelinha para mostrar. A gente fez existe uma ação, né, conjunta da AB Eólica com a AB Solar para esse tema. E a gente fez um levantamento com o apoio da Volt Robotics, de que aproximadamente 76% dessa energia frustrada das duas fontes se atribui a eventos não compensáveis. Então, eventos que estão classificados como energéticos ou de confiabilidade. São as duas categorias que não ensejam compensação. E desses 24% de eventos que sobram e que seriam compensáveis, você ainda tem que aplicar a franquia. Então, na prática, você teve, no ano de 2022, uma compensação que foi feita, no caso dos geradores eólicos, que já tinham a regulamentação há mais tempo, a compensação foi de apenas 7%, tá, para todos os eventos em 2022. E, em 2023, nós temos aí um número chocante de expectativa de 0%, tá, de compensação. Então, é muito difícil a gente aceitar que a agência reconheceu conceitualmente que o gerador tem direito, mas colocou tantas restrições ao exercício desse direito que, na prática, a compensação será de 0%. À vista dessa situação e depois de esforços, né, durante anos na via administrativa, não houve saída para as associações, senão ingressar em juízo. E no último dia 30 de novembro, agora, nós obtivemos uma antecipação de tutela já em segunda instância, deferindo o pedido liminar que fizemos para que a compensação seja paga na forma prevista em lei. Então, sem o decote que foi colocado tanto por conta das classificações dos eventos, quanto por conta da aplicação da franquia de horas. E, por fim, deixa aqui uma reflexão em tempos aí de COP28 e de pautas ESG e de tanto que se discute sobre uma agenda verde para o país, em que medida a atuação do poder público no que diz respeito ao Constraint Off está alinhada ao que se pretende de fomento para as fontes renováveis. Vamos resgatar aqui que a Lei 10.848 e o Decreto 5.163 não fizeram qualquer distinção quanto à fonte. Vamos relembrar que o corte, por definição, ele é comandado pelo ONS e ele acontece sempre fora das usinas. Então, independentemente da fonte, ele é externo às usinas. Porém, somente a fonte térmica teve o pagamento do encargo, que, inclusive, não foi objeto de resolução normativa, tá? Foi objeto de simples regras de comercialização, como determinou a lei. E a fonte térmica teve um privilégio, digamos assim, que o encargo para essa fonte foi regulamentado antes mesmo da Lei 10.848, precede a lei. Então, não precisou nem de lei para impulsionar a atividade da ANEEL nesse sentido. Porém, as fontes eólica e solar só conseguiram ter seus direitos reconhecidos depois do acesso ao Poder Judiciário. Foi uma guerra bastante aguerrida e realmente foi bastante acirrada, simplesmente para o seu direito, que já está positivado em lei há quase 20 anos, ser reconhecido. E, ainda assim, com a inauguração desses critérios que reduzem a praticamente zero, no caso de 2023, efetivamente zero, essa compensação. Então, cabe a gente aqui refletir em que medida essa postura ela coincide com o que se propaga, pelo menos formalmente, de fomento à agenda verde. Acho que é isso. Fico aqui à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Obrigada, Camila. Agora nós vamos ouvir o Country Manager da TW Solar, Luiz Eduardo Sobreira. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. A ideia desse debate ou dessa apresentação é falar um pouco das tecnologias que estão chegando no mercado do ponto de vista de módulos para GC, para geração centralizada. Para quem que não conhece a Tongway ainda, eu venho tentando apresentar a Tongway para todos vocês no mercado brasileiro desde o início do ano. Nós somos uma empresa que atua verticalmente em todas as cadeias de produção, desde da mineração do polissilício, do quartzo e transformação desse minério em polissilício,
Depois atuamos também fabricando os wafers e depois dopando os wafers e fazendo as células. E, por fim, agora, de 2 anos para cá, atuando no mercado global, também montando módulos. Dentro do mercado global, nós temos uma posição de primeiro lugar na produção global de polissilício e também na qualidade desse polissilício, uma posição de destaque na fabricação de wafers e uma posição de primeiro lugar também na fabricação de células. E agora, no mercado global, atuando na área de módulos, que a gente chama de upstream, também com um posicionamento de mais de 80 GB de capacidade instalada para módulos e que a gente espera que ano que vem estejamos aí brigando para ser um dos top 3 ou top 5 maiores do mundo. Essa é a nossa ideia. E a ideia hoje é falar um pouco das novas tecnologias que estão sendo colocadas à disposição desse mercado para geração. Então, as tecnologias passadas que a gente vem usando no mercado brasileiro e global, a gente vai falar aqui de PERC, mas hoje em dia o mercado atual no Brasil e global tem usado as tecnologias P-Type e N-Type. E essas tecnologias hoje estão atuando de maneira quase que... não estão atuando globalmente, mas aqui no Brasil hoje a P-Type é que está mais à frente em todos os projetos. Você vê os projetos que foram de GC do ano passado, ainda continuam usando P-Type. E para os projetos desse ano de geração centralizada em Utility Scale, a maioria dos nossos clientes, de quem está fazendo os biddings, os processos, estão buscando as tecnologias N-Type. Okay? Eu vou passar alguns slides apenas para poder pontuar para vocês sobre a nossa empresa, o posicionamento de mercado. Nós somos nós temos mais de 50 mil empregados no mundo. Nós somos uma empresa que está listada entre as 500 maiores, em posição de 476, o que é importante para dar credibilidade e estabilidade para os investidores nos projetos de GC, porque, na verdade, eles precisam de muita bankability, isso é importante. Nós temos mais de 200 brands do próprio grupo Tongwei, entre eles está a TW Solar, que é a que atua fornecendo os módulos para o mercado global, e nós estamos há mais de 41 anos no mercado, fazemos 42 anos agora. Okay? Para esse ano, apenas os números, para poder depois chegar nas tecnologias. O que nós conseguimos de percepção global para os números que a gente está fornecendo para o mercado geral. Nós hoje, com a fabricação... Deixa eu só passar mais um slide. Aí embaixo já tem aqui, porque... Só um segundo. Como é que eu volto aqui, por favor? Ok. Aqui. Ok. Os números que estão aqui são os números do faturamento global da empresa, a quantidade de lucro que nós tivemos ano passado e o que isso representa de crescimento da empresa nesse ano. Aqui as principais atividades da empresa, que nós crescemos e fomos fundados operando com pescaria. A empresa nasceu produzindo peixes e depois produzindo ração animal e depois entrou no segmento de energia renováveis, produzindo primeiro a parte de mineração e polissilício, depois wafers e células e agora, no final, módulos. Nós também atuamos com produção de energia própria, com quase 3,7 gigawatts de energia instalada, gerando na China. E hoje as tecnologias que nós estamos ofertando no país, e no Brasil e no mundo todo, são as que estão mais à frente em termos de rentabilidade e eficiência. Esse é o nosso posicionamento com relação a cada etapa do ciclo de fornecimento e de produção, verticalmente falando, desde posição de número 1 com relação à geração de polissilício, posição de número 1 com a geração de célula e uma posição de destaque na geração de módulos, sem falar a questão da qualidade das células e a qualidade do polissilício. E agora a gente vai falar um pouco exatamente dessa situação, que é o objetivo daqui. Quais são as tecnologias que a gente vai estar distribuindo, deixando à disposição para os clientes de GC, para os mercados globais nesse próximo ano. O que a gente tem oferecido, na grande maioria, são os módulos N-Type, com células de 210 milímetros, que têm uma capacidade de geração e eficiência que hoje é a maior do mercado. Esses produtos já estão em linha de produção para atender o mercado global. A gente chama essa tecnologia de HJT, de heterojunção. Hoje é o produto com a maior eficiência no mercado. Não aumentamos a área do módulo, continuamos com células de 210 milímetros.
do tipo de célula tipo N-type e com a tecnologia de heterojunção. Esse produto hoje está batendo recorde de geração de energia, chegando a casa de 740, 750. Quem passar no nosso stand aqui fora vai ver uma fotografia da nossa última marca, que nós chegamos a 745 watts de output. Hoje, os projetos de GC que estão aqui, dos nossos clientes que estão aqui presentes e no mercado brasileiro estão fazendo os processos de licitação, tem gerado na engenharia do proprietário a possibilidade de utilizar os N-types de células de 210 milímetros com a tecnologia TOPCon, que atingem potência de output máximo 685, 690 watts. A Tongway optou por apostar na tecnologia HJT, indo além para essa próxima etapa, para os mercados de GC. Só para fazer um parêntese para vocês, no mercado de GD ou no mercado de distribuição, os produtos que são utilizados ainda são os P-types, com células de 182 milímetros, do tipo que vão ter um output máximo aí na casa de 555, 560 watts. E para a GD, você já vê uma transição acontecendo dessa mesma célula de 182 milímetros da tecnologia N-type. E com isso, um aumento, um incremento com relação à geração de energia, que você vai conseguir atingir talvez potência de 570, 580. No início do ano passado e desse ano, criou-se uma possibilidade de umas células com dimensões diferentes. Como nós somos o número 1 de fabricação de célula, nós nos juntamos com as outras empresas que a gente considera... Aqui no Brasil, a gente usa a terminologia Tier 1, mas na China é de primeira qualidade e de maior qualidade e de eficiência dos produtos. Essas empresas se juntaram e começaram a produzir células que não são mais quadradas. Elas são células de 182 milímetros por 192 milímetros. Com isso, nós estamos utilizando essas células um pouco maiores, mantendo a largura do painel e aumentando um pouco o tamanho em termos de altura do painel, e com isso aumentando a área, aumentando a potência de capacidade do output desses módulos. E com isso a gente conseguiu, com essa tecnologia N-type TOPCon, atingir um output de 620, 615 watts por painel. Então, fazendo um resumo do que eu estou falando aqui, que às vezes fica meio desconexo para todo mundo que está vendo, nós temos hoje a tecnologia P-type, com células de 182 e de 210 milímetros, que atinge output de 555, 560 watts, e as de 210 com output de 660, 665 watts. Na tecnologia N-type, nós vamos ter 3 dimensões de células. Nós vamos ter as células de 182 milímetros, com output até 575, 570 watts, com as células retangulares de 182 por 192, com outputs até 620, 610 watts, e as células de N-type TOPCon, com 210 milímetros, com output que vão até 680 e 690 watts. E a nova tecnologia que a gente está oferecendo para o mercado, já em linha de produção, são as N-type com heterojunção, HJT, que são produtos e módulos com a mesma dimensão das células de 210 milímetros, mas que nós vamos conseguir outputs de 740 watts, que para os clientes de GC que aqui estão, acabam tendo a mesma área, o mesmo custo com implantação de estrutura metálica e trackers, mas com a geração maior e uma capacidade de geração de receita maior. Isso é importante. E sobre os detalhes, em termos de eficiência, tamanho de módulos, houve uma mudança de eficiência, mas permanece as mesmas dimensões do módulo, que é muito importante para as tecnologias que estão crescendo, aumentando essa eficiência, aumentando o output, sem aumentar a necessidade de mais estrutura e de mais área. A gente preparou nessas pequenas apresentações, porque o tempo é curto, alguns dados mais específicos de cada produto, mas eu acredito que seja muito mais eficiente. Quem tiver interesse, quem tiver mais necessidade de ter mais informações sobre esses produtos, entrar em contato conosco direto. Esses produtos a gente pode fazer uma apresentação, falar sobre a diminuição do LCOE, aumento da eficiência e, com isso, mais rentabilidade e mais geração de energia. Para o próximo ano, ou para os próximos Q1, Q2 e talvez Q3, vocês vão ouvir falar de uma nova tecnologia, que eu vou pedir licença para ler no meu celular, porque eu não consigo falar o nome, que é, só um segundo, por obséquio, que é a Perovskite. Essa tecnologia já tem alguns parques na China utilizando essa nova tecnologia. Ela já vem sendo implementada e tratada em laboratório
desde o início do ano passado, mas ainda não está em linha de produção e não está sendo ainda colocada à disposição dos mercados globais fora da China. Nossa empresa, Tongway, também está desenvolvendo essa tecnologia, também está estudando. Nós temos uma equipe hoje, mais de 600 profissionais cuidando de pesquisa e desenvolvimento. Ano passado, investimos mais de 1 bilhão de RMBs em pesquisa e desenvolvimento, e a ideia é sempre a mesma, aumentar a eficiência e fazer com que a gente possa, com a mesma capacidade diária, sem aumentar o CAPEX, conseguir aumentar o revenue e o faturamento desses clientes de GC. E as tecnologias que vão ficando para trás, elas vão sendo utilizadas por mercado solar, de telhado, para distribuição, o que é normal, apenas com uma limitação com relação ao tamanho das células por causa de peso e efeito de vela em cima dos telhados. Mas continua se aumentando essa capacidade. Quem está no mercado há muito tempo, como eu, mais de 10 anos, lembra que no início a gente via aqui painéis de 60 watts, eu sou do tempo de painéis de 120 watts, e hoje a gente tem no mercado brasileiro de distribuição, você vê painéis, o mercado até o ano passado utilizava 400 watts, 450 watts, e esse ano virou a chave para os P-Types de 550 watts, aumentando assim a capacidade de geração em cada unidade, o que é muito importante. Então, do nosso ponto de vista, da Tongway como uma empresa verticalizada e de ação global, e também atuando como líder nesse mercado de desenvolvimento de tecnologias, a gente acredita que para os mercados de GC, nós continuaremos investindo fortemente nos HJT, nos módulos N-Type, com tecnologia de heterojunção, aumentando essa capacidade que, quem sabe, no ano que vem, a gente esteja aqui falando de módulos com capacidade próxima de 800 watts, o que vai aumentar muito a rentabilidade dos projetos para os clientes de GC. Aqui nessa pequena apresentação, a gente também, só para trazer para vocês, isso aqui são os recordes batidos semana a semana, desde que a gente lançou esse produto na SNEC em maio, na China, como essa tecnologia vem aumentando de capacidade de output. Obviamente que, na hora que a gente está falando que esse módulo atingiu 745,62, isso foi em laboratório, ainda não é uma potência certificada e que vai estar em linha de produção com esse output. Mas isso determina que os arranjos e a pesquisa e desenvolvimento desse produto faz com que a gente acredite que o HJT vai ter uma representatividade muito grande, principalmente, mais uma vez, no foco dessa palestra, que é o mercado de GC e de utility scale. Mais uma vez, falando um pouco do nosso posicionamento global e o quanto a empresa está crescendo globalmente, a gente está mais do que dobrando de tamanho por ano, do ponto de vista de fornecimento de painéis, que não era o nosso core business até o ano retrasado, mas aqui para lembrar o mercado de GC, às vezes pergunta, não, Luiz, mas e com relação ao track record da Tongway no mercado brasileiro? Com essas tecnologias. Bom, nós não temos track record de projetos ainda de GC instalados no Brasil, mas talvez 60% ou 70% de todas as células solares fotovoltaicas, que é quem produz energia instalado nos projetos que todos vocês têm, sejam nossas. E quando não as células, o nosso polissilício vai estar nas células dos nossos concorrentes que aqui atuam no mercado. Eu agradeço muito a oportunidade de vocês. Aqui a gente botou algumas fotos de alguns projetos que nós temos mundo afora e agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado. Qualquer dúvida, estamos às ordens. Nós que agradecemos, Luiz, e agora a gente vai ouvir a Caroline Dias, que é gerente de assuntos regulatórios da Voltalia. Bom dia a todos. Eu quero agradecer aí o convite da Absolar para participar desse painel, principalmente, claro, pelos nomes que estão aqui presentes, mas eu não posso deixar de externalizar e agradecer aqui ao Márcio Tranin, que é o meu grande mentor de carreira, e para mim é uma honra estar no primeiro painel junto com ele, e eu fico muito feliz por isso. E, claro que a gente poderia passar aqui, acho que o dia inteiro, eu vou ter que tentar segurar vocês no gogó, que eu não preparei uma apresentação, e a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre todos os desafios que a gente está vivenciando na geração centralizada. Mas eu vou me ater aqui, talvez, ao tema que eu fui convidada, para falar sobre a abertura do mercado livre. E, lembrando um pouco do que o Márcio falou ali na apresentação inicial, existem alguns problemas que a gente acaba vivenciando, né? Como ele até falou aqui, do último projeto de lei do offshore. E nesse projeto de lei do offshore entrou um jabuti que afetaria substancialmente essa abertura do mercado livre, e a gente teve que correr para falar com o relator, para poder tentar retirar aquilo no último minuto da Câmara. Então, é um trabalho que a gente faz aqui dentro da regulação muito forte por trás, para tentar não deixar que
esse tipo de ameaça que vem, né, muitas vezes pode vir como oportunidade, mas às vezes vem algumas ameaças, eles acabam não atingindo algo que a gente está vendo como uma oportunidade grande. Mas, infelizmente, isso é algo que a gente vivencia por um fator que, toda vez que o legislativo começa a entrar muito, é porque as instituições estão deixando alguma coisa passar e não estão tentando trabalhar naquilo que elas têm que trabalhar. E o Mercado Livre, a abertura do Mercado Livre é um pouco em função disso, né? A gente, se for falar da oportunidade, né, qual é a grande oportunidade do Mercado Livre? Não tem como não fugir do viés econômico, né? Ou seja, conceitualmente, a abertura do Mercado Livre é muito boa. Toda vez que a gente fala de uma possibilidade de ampliação de concorrência em qualquer mercado econômico produtivo, você tem o melhor viés possível. Por quê? Toda vez que aumenta a concorrência, você está aumentando a eficiência setorial. E no Mercado Livre de energia não vai ser diferente, né? Então, isso vem sendo falado, obviamente, há muitos anos. Igual a gente fala de Constrandorf, Camila falando, desde o primeiro decreto, sim, o Mercado Livre também está lá, desde os primórdios, a abertura do mercado. E a gente demorou muito tempo para poder tratar disso. E agora a gente vem tratando, na verdade, o Ministério de Minas e Energia vem abrindo esse mercado desde 2018, na realidade, ele não é que ele veio abrindo o mercado, né? Ele só veio reduzindo a régua desde 3 gigawatts de potência, que poderia estar reduzindo ali a sua potência, né? Os 3.000 megas que esse cara poderia estar reduzindo a sua potência, para poder, a cada ano que entrava o ano seguinte, ele reduziu aquela régua. Esse cara não é que ele não podia ir no Mercado Livre antes, ele já podia, só que ele tinha uma obrigatoriedade de comprar de energia renovável. E o Ministério de Minas e Energia, cada ano, ele foi soltando uma portaria reduzindo essa régua, até a gente chegar em janeiro do ano que vem, com a portaria que saiu em 50 de 2022, em que ele está abrindo essa régua. Aí sim ele está abrindo o Mercado Livre a partir de 1º de janeiro de 2024, que é onde ele está ampliando aqueles 500 quilowatts que esse cara de demanda contratada poderia contratar. A partir de janeiro de 2024, ele pode contratar a energia no Mercado Livre, com uma obrigatoriedade, obviamente, de ir por comercializador varejista. Isso é muito bom. Por que isso é muito bom? Porque esse consumidor, que ele está no mercado cativo, ele tem produtos muito travados, são produtos em que ele não consegue ter uma flexibilidade, porque realmente, ou seja, a distribuidora ela não é a gestora, né? Assim, ela não deveria ser, já deveria ter sido trocado e repensado esse modelo setorial há muito tempo, em que a distribuidora é a gestora da entrega de energia, né? Na realidade, isso já está mudando e vai ser o novo futuro, em que a distribuidora ela é uma gestora de serviços, né, de fio. Então, quando você pensar, a partir de janeiro de 2024, isso vai ser muito bom, vai ser realmente muito bom, porque você vai ter produtos cada vez mais individualizados para cada necessidade desse consumidor. E por que para a geração centralizada isso é bom? Porque para a geração centralizada, isso daí são novos mercados, é uma ampliação de demanda, é uma busca de consumidores por uma oferta de energia que começou a ficar estagnada pelo ambiente regulado. Então, na verdade, já está sendo prevista aí, parece que, eu não tenho esse número de cabeça, mas parece que já tem milhares de consumidores que já vão migrar, que isso já está vendo essa necessidade de migração a partir do ano que vem, que já estão com esse pedido, né? Porque você tem um período ali, né, que ele tem que avisar a distribuidora minimamente com 6 meses antes, né, de que ele vai para o outro mercado. Então, parece que já tem milhares de consumidores que vão migrar no ano que vem. E isso daí vai ser algo que vai ser, esse primeiro ano, obviamente, é um ano de grande expectativa, mas os próximos anos talvez isso seja um pouco mais cadenciado, né, porque você vai tendo cada vez mais um número menor de novos consumidores da alta tensão. E aí, quando a gente fala num horizonte um pouco mais de médio prazo, a gente tem que lembrar que a gente está debatendo esse assunto, mas não apenas a abertura da alta tensão, que já vai acontecer a partir de janeiro do ano que vem. A gente está falando desse assunto também numa abertura da baixa tensão. E aí você entra numa complexidade muito maior, porque você está entrando realmente no grande varejo. E nesse grande varejo, a gente não pode deixar de pensar que é necessário, sim, uma regulamentação. É necessário, sim, um direcionamento do regulador, um direcionamento do Ministério de Minas e Energia, um direcionamento das grandes instituições de como que será a homogeneização daquilo que
é necessário ser homogêneo. Não estou falando aqui de produtos de energia. Estou falando de contratos, questões relacionadas a supridores de última instância, agregadores de medição, como que fica a possibilidade de desligamento de agentes, porque eu estou começando a falar de um grande varejo. E aí, obviamente, que a obrigatoriedade vai ser através de comercialização varejista, né, de atender esse serviço, porém, você ainda continuará tendo uma sinergia muito grande com as distribuidoras, com as concessionárias, porque o fio continua sendo, obviamente, por uma questão tecnológica, gerido por elas. Então, o ano passado, teve ainda uma consulta pública do Ministério, que é a 137, né, falando sobre a abertura da baixa tensão, em que tenta falar um pouco de qual é o cenário que está sendo visto pelo Ministério daí para frente em relação à abertura da baixa tensão. E aí vem uma proposta de, a partir de janeiro de 26, ter uma abertura da baixa tensão sem incluir o setor residencial e, a partir de janeiro de 28, incluindo o setor residencial. E por que numa janela talvez um pouco mais de médio prazo? Para justamente essa regulamentação que precisa ser desenhada e trabalhada, ela consiga ser determinada antes da abertura. Porque, senão, a gente está falando aqui, obviamente, né, de oportunidades, mas, senão, aquilo que é uma grande oportunidade, ela vai ser distorcida e ela pode vir como um impacto e como um novo desafio a ser traçado. Porque, uma vez que esse agente vem para o Mercado Livre, esse risco ele vem todo, obviamente, também para o Mercado Livre, o risco de suprimento, né? Então, essas questões todas elas têm que ser muito bem trabalhadas, porque você tem que trabalhar como que eu vou entregar a energia para esse consumidor, mas também como que eu consigo ter uma gestão de que esse consumidor vai ser um bom consumidor, vai ser adimplente. Se ele for inadimplente, hoje as distribuidoras de energia elas conseguem, né, pelo mecanismo de desligamento do fornecimento, porque é um fornecimento de um serviço, né? Então, pelo mecanismo de desligamento desse fornecimento, a distribuidora de energia ela consegue fazer com que esse consumidor ele seja adimplente. Então, quando a gente olha para o Mercado Livre, tudo isso ele precisa ser muito bem desenhado, porque, senão, a gente, obviamente, vai passar por alguns problemas e alguns choques que podem travar esse mercado e, obviamente, ele é algo muito que vai trazer reflexo. Uma vez que você começa a ter problemas, você começa a ter consumidores que podem olhar para o mercado e falar, não, eu não quero sair, eu quero ficar aqui no cativo porque eu consigo ter uma visibilidade bem melhor aqui de como o meu serviço vai ser fornecido. Então, além de todos esses temas, ainda a gente precisa lembrar que a gente tem desafios setoriais muito grandes olhando para aquilo que ficou, né? Ou seja, o mercado ele foi expandindo pelo setor de energia regulado, pelo ambiente regulado, e você tem ainda contratos vigentes, você tem ainda os tais dos contratos legados, que eles vão precisar ser trabalhados, a depender de como essa abertura do Mercado Livre ela vai acontecer. Se ela for uma coisa muito exponencial, assim como a gente estava ouvindo, o pessoal de GD e está ouvindo desde ontem, né? A partir do momento que um setor ele cresce exponencialmente, ele começa a ter impactos macro que, de fato, podem causar algum problema e alguma distorção. Então, a forma como você vai desenhar a finalização desses contratos legados e como que você vai trabalhar com as possíveis sobrecontratações de distribuidoras, porque tudo a gente está falando aqui ainda é um viés de previsão, né? A gente não sabe como que esse mercado de fato vai abrir. A gente tem uma expectativa muito alta e acredita que vai ter sim a partir do momento que possa ser aberto, né? Vai ter sim uma grande demanda. Precisa ser discutido o que vai acontecer. E, para isso, a gente já está falando há bastante tempo, né? A gente precisa melhorar os mecanismos em que as próprias distribuidoras têm de gestão dos seus contratos regulados. Porque quanto mais flexibilização você dá e quanto menos você trata essas questões, né, hoje como um problema, né, assim, os contratos regulados são esses, eu não posso mexer porque traz uma instabilidade jurídica muito grande, etc. Na verdade, você não precisa mexer no contrato. Crie mecanismos em que você consiga fazer a gestão, em que a distribuidora consiga fazer a gestão desses contratos,
para, de fato, a gente não ter aí no médio e longo prazo grandes distorções em cima daquilo que era um modelo que já está ultrapassado. Né? Esse modelo de expansão que a gente vinha até hoje, que era o modelo de expansão por contratação de leilões, ele já ficou ultrapassado. Então, isso também tem que ser trabalhado. E a gente não consegue discutir esse assunto, para a gente ver como está tudo interligado, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando do detalhamento de cada uma dessas coisas. A gente não consegue falar dessa flexibilização que tem que ser dada às distribuidoras se a gente não tratar os atributos das fontes, se a gente não tratar de uma remodelação de como você contrata produtos no setor elétrico brasileiro. Você tem que, os agentes e o governo têm que começar a falar abertamente de que a gente vai precisar contratar flexibilidade, serviços ancilares, potência pelo menos, né, capacidade de potência já vem sendo contratado aí nesses últimos anos, mas o que a gente briga é para que seja contratado por energias renováveis também, com outras tecnologias. Mas a gente precisa abrir o leque. Até ontem, esse leque era entre contrato regulado e vende energia. Mentira, nunca foi só vender energia. Dentro da energia tem um monte de outras coisas que você vende. Só que a gente precisa abrir isso. Por quê? O cara, quando vem para o mercado livre, ele vem para contratar a parcela energia. Quando ele vem para o mercado livre, ele está buscando a concorrência da energia. Por quê? O fio vai continuar sendo entendido pela distribuidora. A potência, ela tem que ser determinada pelo viés de setor elétrico, serviços ancilares e flexibilidade também. Então, esse cara ele não vai vir para o mercado livre contratando todos esses produtos. E aí você vai perder, enquanto setor elétrico, se não tiver toda uma regulamentação, um planejamento, você vai perder uma previsibilidade do que vai acontecer. E aí você pode ter novos riscos, novos desafios e novas problemáticas a serem enfrentadas por aquilo que a gente está vislumbrando como uma oportunidade. Então, acho que até, assim, terminando um pouco antes, a gente tem uma grande oportunidade pela frente para o setor de geração centralizada. Não tem como falar que... Acho que nas últimas consultas públicas sobre isso não teve uma contribuição, foram centenas de contribuições de agentes, não teve uma contribuição contrária. Todos os setores são favoráveis, e é difícil isso no setor elétrico brasileiro, você ter todas as elas no setor favoráveis com a abertura do mercado. Claro, existem as suas preocupações, mas todo mundo é favorável. Né? Tipo, muita gente aqui pode até achar que as próprias distribuidoras estejam contrárias, elas foram contrárias à GD, foram contrárias à abertura do mercado. Não, não são, elas só querem direcionamento e o endereçamento daquilo que precisa ser realmente direcionado e endereçado pelo setor institucional brasileiro. Mas é isso, é uma grande oportunidade, uma expectativa muito grande. Os geradores estão trabalhando internamente, obviamente, com a sua comercialização, estão tentando entender melhor esse consumidor que é muito pequenininho, porque é uma dificuldade grande, obviamente, que a gente, geração centralizada, tem. E está todo mundo trabalhando em conjunto aí, pensando nessa grande oportunidade que vai ser essa abertura. Obrigada. Obrigada, Caroline. Traninho, acredito que você já tenha recebido as perguntas e a gente começa o debate. Tá, tem algumas perguntas aqui já que eu recebi, mas eu queria antes tentar fazer um pequeno compilado do que foi dito aqui. Né? É importante ver que aqui nesse painel ninguém vai ficar sem emprego nos próximos anos, isso é bom, porque certamente Camila vai ter muito emprego ainda pelas pancadas que virão. Regulação, a gente sempre vai precisar. E Luiz, você traz para a gente realmente esse alento de que realmente esse ganho de eficiência, essa melhora da eficiência dos módulos e demais equipamentos, que né, um projeto solar não se limita ao módulo, mas do módulo especificamente que foi a tua palestra da Tongway, que realmente vai. Ou seja, quando a gente tenta fazer um compilado de estudo, só para a gente tentar aterrissar um pouco a discussão, a gente tem problemas hoje reais que evitam que a gente consiga impulsionar, como é o nome do painel, impulsionar da forma devida a geração centralizada, os investimentos em geração centralizada. Um fundamental, ele é muito mais estrutural. Pode ser conjuntural devido à situação de mercado, mas é estrutural porque é difícil a gente mexer nisso, que a gente hoje enfrenta um cenário de sobre-oferta no Brasil, e os preços estão muito baixos. Ou seja, a gente tem, ainda bem, reservatórios cheios, a gente já se preocupou muito com o nível de reservatório no passado, a gente sabe que isso é um problema, hoje está cheio. E a gente não pode chegar aqui reclamando disso, porque te inviabiliza, fica até um contrassenso como brasileiro, a gente não pode falar isso. Porém, hoje, o fato do PLD estar no piso
e você ter ninguém querendo fechar PPA de longo prazo, é um fator que não ajuda a gente impulsionar as grandes usinas solares. Temos esses problemas como Constraint Off, que é uma realidade, que é aquele que bota em risco investimentos já feitos e futuros, naturalmente. Se você é um investidor que quer investir numa nova usina, como é que você vai investir numa nova usina se tem um problema com as existentes que ainda não tem solução? Porque a liminar foi excelente, maravilhosa, mas a solução estrutural tem que ser dada. Como é que a gente resolve o problema do Constraint Off de vez, e não ficar através de liminares e tudo mais? E, então, esses dois, talvez, problemas, ou seja, como é que a gente dá essa segurança? Claro, e aí vem PL, que daqui a pouco bota um jabuti, e tem carvão nacional que vai ser incentivado e tudo mais. Eu acho que isso tudo são coisas que a gente tem que lidar, que são aquelas âncoras que talvez não permitam que a gente hoje tenha o desenvolvimento, que a gente esperava ter em GC. Porém, a gente tem o lado bom. E o lado bom vem muito da Carol e vem muito do Luiz, que é a abertura de mercado é uma baita oportunidade. A abertura, quer dizer, a adoção do hidrogênio verde e o Brasil sendo efetivamente um grande hub mundial de hidrogênio verde, tanto para o mercado interno quanto para o externo, vai ajudar muito a alavancar nova demanda por energia renovável. Isso vai ajudar muito, e a solar, sabemos, é a mais competitiva, de qualquer forma que se compare, inclusive com a eólica, e o ganho de eficiência que nós temos nos equipamentos. Então, eu queria endereçar a primeira pergunta. Então, temos as âncoras, né, que evitam, talvez, esse crescimento, essa impulsão que a gente gostaria de ter hoje, porém, temos muita esperança, né, de que, realmente, isso é passageiro e a solar vai deslanchar. Então, eu vou endereçar a primeira pergunta para o Luiz, que ontem, no painel da Bloomberg, foi dito que entre 2023 e 2030 você vai sair de uma eficiência média dos módulos de 21%, mas eu não sei se você teve a oportunidade de ver essa apresentação, para 2030 algo em torno de 27%, por aí, alguma coisa assim. Ou seja, um incremento de 25% a 27%, um incremento de bastante considerado de 20 e poucos %. Como é que você vê isso? Ou seja, a Tomway, ela consegue dar essa previsão e depois, para 2050, aí realmente o ganho é muitíssimo maior. Mas, porque isso é um alento, porque com o mesmo investimento, com o mesmo espaço, você vai conseguir produzir muito mais energia. E isso vai fomentar muito mais a competitividade hoje, que já é alta, né? Depois de um período sombrio aí de CAPEX mais alto, hoje realmente a gente está chegando num nível de CAPEX mais ajustado. E isso é fundamental para a competitividade. Como é que você vê esse ganho de eficiência? É por aí, não é? Como é que você vê isso? Obrigado pela pergunta. Primeira resposta é sim, e acho que a gente chega mais do que isso, inclusive, mas a gente já tem módulos hoje com eficiência beirando os 25%. Quem é mais velhinho feito eu, que viveu o mercado de energia renovável de vento, a gente começou com aerogeradores com eficiência de 20%, hoje os aerogeradores têm mais de 60% de eficiência. Os painéis solares, com qual eu trabalho nos últimos 10 anos, o ganho de eficiência foi maior do que 50% nesse período. A expectativa para 2030 e 27%, eu acho, inclusive, bastante humilde, bastante baixa. Eu acredito que a gente possa chegar a isso em 2025, talvez, com algumas dessas novas tecnologias. Eu não saberia falar, para não falar besteira, dessa nova tecnologia que eu falei, que ainda não está em linha de produção, perovskite. Eu acho que chega perto já desses 27% de eficiência, o que realmente vai ser um ganho. Mas eu queria fazer também um comentário sobre as questões que não estão conosco, que são as questões regulatórias. Nós, do setor de fábricas, de fabricantes, enfrentamos dificuldades imensas também. Veja a situação da 14300 para o mercado, não só de GD, mas os ex-tarifários. A briga interna por um mercado que não faz muito sentido, não quero politizar nem chegar a apontar o dedo para ninguém, mas não faz muito sentido, a gente fica sabotando o nosso próprio crescimento. Esse é o meu sentimento. E o governo parece não estar alinhado com as vontades de crescimento do mercado global. Então, o preço do painel nunca teve tão baixo. Eu acho que ninguém lembra de painel a 12 centavos, 13 centavos, 11 centavos, e os painéis de segunda linha com preço beirando os 10 centavos. É algo que não existe. É um elefante em cima de uma árvore. Isso vai acontecer de voltar ao normal. E quem está preparado para isso aqui? Quem já começou a olhar o que vai acontecer? Não com os distribuidores que estão sofrendo imediatamente, porque quem comprou o produto a 21, 22 centavos no início do ano está amargando o ano inteiro, levando porrada. Mas e o pessoal de GC? Já começou a entender que talvez fizesse muito sentido comprar esses produtos nesse bolsão
e fazer garantias, algum tipo de hedge para ter certeza que vai receber por esse preço? Não seria inteligente fazer isso agora? Eu nunca vi preço de polissilício tão baixo, eu nunca vi preço de módulo tão baixo. Quem aqui que está fazendo Structural Finance não começou a pensar isso para os projetos de GC? Nós estamos vivendo uma tempestade perfeita do ponto de vista de fabricantes para pegar um produto que vai representar 50%, 60%, dependendo do preço, 70% do CAPEX, que nunca teve tão baixo. Quais são os planejamentos que vocês, meus clientes, estão pensando em fazer com relação a isso? Que oportunidade vocês estão pensando em dar para tentar ver o que conseguem diminuir, independente dos problemas regulatórios? Então, tem um monte de coisa que a gente não tem como resolver. A gente vai lá, briga, cria órgãos, usa as entidades de classe para brigar, mas que a gente não vai conseguir resolver. Então, vamos brigar, vamos continuar. Mas, efetivamente, eu acho, só para focar no que você perguntou, Márcio, que a eficiência assim está crescendo, o papel das indústrias nesse segmento de inversores, de trackers, de estrutura metálica e de painéis, de vidro. Na última palestra que eu fui, Márcio, foi muito debatido o fato de que eu, profissionalmente, acredito que painel é uma commodity, porque você talvez tenha 13%, 15% do valor de um painel de produtos que você pode agregar algum valor de tecnologia. O restante é alumínio, vidro e polissilício. Então, eu tenho essa visão profissional, que talvez nem seja da minha empresa, mas é a minha. Nesse cenário, eu acho que os fabricantes estão realmente se superando na capacidade de aumentar a qualidade dos produtos e melhorar a eficiência para os nossos clientes terem mais resultado. Obrigado pela oportunidade de novo. Excelente, Luiz. Excelentes pontos. É interessante, né, você colocar, parafraseando Roberto Campos, né, o Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade. Quando a gente vê que o módulo está caindo, que está tudo ficando barato, né, vem Constrained Off, vem, enfim, o ex-tarifário que estão tirando. Quer dizer, realmente, quando era o momento de deslanchar, realmente tem outras condições que acabam travando todo esse crescimento. Chegou uma pergunta que eu vou direcionar para a Camila, que basicamente, Camila, é o seguinte, mas talvez a Carol também possa ajudar, porque talvez, como impactada direto pela questão do Constrained Off, mas eu direciono para a Camila. Cabe lucros cessantes junto às seguradoras para a questão do Constrained Off? Nossa, um novo braço, né, do Constrained Off. Eu não sei quais são os termos da policy, né? Eu não sei o que exatamente. A gente tem aqui um fato do príncipe, tá? Que são fatores exógenos aqui que são os responsáveis, né, pelos cortes de geração. Então, aqui teria que se discutir um pouco em saber qual que é a cobertura, né, junto às seguradoras que foi obtida, se ela vai segurar ou não fatos do príncipe também, porque aqui a gente tem uma decisão operativa, né, do próprio ONS de optar por uma questão de segurança ou uma questão de privilegiar o despacho de uma fonte em detrimento da solar, por exemplo, de não acionar. Então, se tivermos aqui associados sortudos que tenham apólices que cubram hipóteses desse tipo, talvez, né? Eu acho que não sei se é provável, tá? A gente acho que teria que analisar, mas eu acho que a ideia é um pouco essa, né? Investigar qual que é o alcance dessa cobertura. Acho que eu posso ajudar um pouquinho, porque quando a gente vai discutir sempre com seguradoras, né, a respeito das coberturas, a gente passa muito por um desenho de tentar traçar cenários para que essa seguradora se sinta confortável naquilo que ela está cobrindo, né? Então, muitas vezes a gente tem diversas discussões e brainstorms a respeito do que está sendo segurado, né? Então, às vezes, uma mudança de regulamentação agora, né, que a gente, tudo bem que não veio por seguro, mas um acesso que passou a ter uma garantia por trás, e a gente tem que falar com bancos, seria a mesma coisa para seguro. Então, quando a gente for falar de Constrained Off, eu acho um pouco difícil que o segurador queira assumir algo que nem a gente consegue ter um direcionamento e uma previsibilidade, né? Então, eu acredito que, por mais que isso seja um produto factível, ele vai ser um pouquinho difícil de chegar num comum acordo ali e talvez ele pode ser oneroso a ponto de não fazer sentido, né? O agente que é cortado preferir ficar, às vezes, aceitar o seu corte, porque a seguradora vai talvez querer um retorno superior a isso. Tem um ponto que a gente colocou na ação judicial, até da Beolic e da AB Solar, a gente sempre tem quando a gente pede uma liminar, né, a gente sempre tem um capítulo para tratar especificamente do perigo da demora, né, da verossimilhança das nossas alegações.
E um dos pontos que a gente coloca, que é uma problemática do constraint off, é justamente o encarecimento que isso provoca na cadeia produtiva, porque quando você tem fatores completamente exógenos sendo alocado a quem não tem a gestão desse risco, então você está alocando o risco a quem não tem possibilidade de gerenciá-lo, né? Isso é um problema. Porque você, a questão estrutural, como bem colocou o Márcio, né, quando fez seus comentários do constraint off, ela não foi resolvida, para além da ação judicial, para além da liminar, né, se não houver uma solução estrutural para esses cortes, se não houver uma reformulação de como despachar essas fontes, de como alocar essas fontes, inclusive nos momentos do dia em que talvez não tenha uma carga específica, enfim, a gente começa a ter uma situação em que o investidor ele vai ser obrigado a internalizar no preço da energia riscos de não ser acionado. Só que, como o gerador ele não tem como gerenciar e não tem como antecipar, prever qual vai ser esse comportamento, a gente até fez um esforço lá dentro do escritório de tentar ver se tinha algum tipo de tendência, uma curva previsível para esses eventos. Não tem, tá? Então, tem uma volatilidade muito grande, eles são realmente completamente imprevisíveis, exceto nos casos, por exemplo, olha, você já sabe que tem uma linha que atrasou, vamos supor, a linha não entrou, então, enquanto a linha não entrar, você vai ter realmente aqueles cortes. Mas existem outros tipos de eventos que eles são imprevisíveis até para o operador. Né? Então, se eles são imprevisíveis até para o operador, quem dirá para o gerador? Então, o que o gerador vai fazer? Ele vai ser obrigado a ser conservador nas suas estimativas. Então, ele vai ser obrigado, se ele tiver esse risco, ele vai ser obrigado a precificar esse risco, é óbvio. Né? Então, a gente pode até estar numa situação em que o mercado tem um custo de produção de energia mais barato, mas em que o arcabouço regulatório faz com que o preço da energia suba. Né? Então, é um contrassenso muito grande. Inclusive, mais um emprego que não se perde tão cedo, área de risco. Quem trabalha aqui com risco vai ter muito emprego nos próximos anos. Uma pergunta aqui, e, na verdade, essa questão é muito curiosa, porque eu cheguei a discutir numa vida passada, quando eu trabalhava com hidráulica, segurar risco hidrológico. Né? Isso chegou a ser discutido muito com seguradoras, não sei se esse produto vingou ou não vingou, mas é a mesma coisa, né? Só que não tem um cara apertando o botão, e sim... Né? Outra pergunta aqui é uma pergunta um pouco polêmica, né? E eu teria uma resposta para isso, mas eu deixo aqui na mesa. A abertura do Mercado Livre em janeiro favorece mais a geração distribuída ou a geração centralizada? Quem se sentir confortável pode falar, Carol, tenho com certeza. É uma pergunta polêmica. O painel é de GC, mas é polêmico. Realmente é uma pergunta bem polêmica. Não tem como... favorece o mercado centralizado, até porque a gente está falando aqui daquele que é ainda, né, um cara que ainda é da alta tensão e relativamente é grande. Né? E aí, até aproveitando essa pergunta, um tema que eu acabei não comentando na minha oratória aqui, é que, quando o Ministério começou a abrir de 3.000 quilowatts, eu falei mega, mas corrigindo agora, 3.000 quilowatts, até 500 quilowatts, que vai ser em janeiro do ano que vem, ele foi diminuindo a régua daquele cara que já era livre, por obrigação, ele vinha para o Mercado Livre comprando apenas de energia renovável. E isso passou por muito tempo sendo algo como que, e como é que a gente de solar, de geração centralizada, vai sofrer um choque, porque esse cara vai poder vir para o Mercado Livre comprando energia convencional. E na realidade, não. Tá? Assim, ainda vai existir, durante um bom tempo, muitos agentes que têm ainda o seu direito ao desconto, e ele repassa esse desconto, e esse cara, quando ele vier para o Mercado Livre, ainda existe muita gente que ainda tem uma preferência por comprar energia renovável pelo benefício que ele tem do repasse do desconto na Twist. Então, a gente daqui, né, quando a gente fala da abertura do Mercado Livre, que poderia ter um impacto grande por esse cara poder estar comprando de uma energia convencional, que é das grandes hidráulicas, esse cara ainda vai ter muita gente com uma preferência pela energia renovável, então não há essa preocupação.
E aí, por esse motivo, eu ainda acho que a geração centralizada se beneficia na alta tensão agora. Aí eu já não sei, quando a gente vai falando lá da baixa tensão, pela sinergia que eu estava vendo no painel anterior, de coisas que podem vir a mudar da geração distribuída, né? Então, vocês têm algumas sinergias que, se mudar a regulamentação da geração distribuída, obviamente, que do jeito que está agora, não tem uma sinergia muito direta com esse cara vender excedentes, com o Mercado Livre, etc. Isso tudo não existe hoje. Mas, se um dia isso vier a existir, aí sim podem ter sinergias da abertura e as coisas se conversarem. Por enquanto, eu estou vendo aí oportunidades mesmo para a geração centralizada. Só complementando, acho que a resposta simples é essa, né? A abertura de mercado, nessa específica de janeiro de 24, vai beneficiar mais a geração centralizada de forma direta. Por quê? Porque a geração centralizada hoje não acessa esse cara se não for via leilões. E agora vai poder acessar esse cara. Outro dia eu estava vendo uma palestra de alguém da CCE que falou que desses clientes que serão liberados agora em janeiro de 24, mais de 50% já tem geração distribuída. Mais de 50% deles já fazem uso de geração distribuída, porque é a alternativa que eles tinham para baratear os seus custos de energia. Então, esses caras já têm a geração distribuída e vão passar a ter a alternativa da geração centralizada. Mas acho que talvez a gente tenha que contextualizar um pouco mais a discussão, porque isso é algo que é uma pergunta recorrente, né? A abertura de mercado prejudica a GD, beneficia a GC. Eu acho que é um dilema que não existe. Se a gente seguir e fizer o cálculo, ontem mesmo aqui tivemos no painel que foi apresentado aqui, o Donato, da Volt Robotics, falando que o benefício da GD ao sistema é de R$ 400 megawatt-hora. Esse é o cálculo dele, 403 para ser preciso. Ou seja, existem benefícios que a GD traz ao sistema que, se corretamente quantificados através dos atributos de todas as tecnologias e tendo uma expansão agnóstica, vai ter espaço para a GD, vai ter espaço para a GC, vai ter espaço para a térmica, vai ter espaço para a hidro, vai ter espaço para todo mundo. Porque o sistema, um sistema interligado como o nosso, ele precisa ter todas as tecnologias operando de forma harmônica. Então, é um dilema falso. A abertura de mercado vai matar a GD. Não vai matar a GD desde que se faça o correto cálculo dos atributos de cada tecnologia, porque cada tecnologia tem, sim, sua contribuição ao sistema, e isso tem que ser corretamente calculado. Vamos aqui para uma outra pergunta. Qual seria a ideia, a gente tem 5 minutos ainda, qual seria a ideia de um novo modelo de negócios para a geração centralizada para obtenção de PPAs? Uma solução seria dividir o PPA para vários clientes através de comercializadoras? Eu não entendi bem a pergunta, não sei se você, Carol, entendeu? Vai lá, então começa aí. Acho que talvez o que alguém está pensando é como você junta os PPAs que sempre foram fechados no Mercado Livre até hoje, que eram PPAs de grandes montantes, né? E aí, claro, de prazos distintos, porque a gente estava falando de grandes clientes, né? Ou seja, quem acessava o Mercado Livre era um cara grande, para esse varejão que vai ser aberto a partir de janeiro de 26. Então, através do comercializador varejista, é o comercializador varejista que vai fazer esse elo com tudo. Tá? O comercializador varejista ele vai tomar o risco. E ele vai buscar os PPAs dele de longo, curto, a depender do seu apetite a risco, de longo, curto, médio prazo, de montantes grandes, para poder fazer uma base, seus portfólios. Né? Ele vai olhar para o seu portfólio de clientes e ele, muito provavelmente, quando ele fechar o seu contrato com o consumidor, seja ele pequeno, seja ele grande, ele vai ser aquele tailor-made total, ele vai ser individualizado na demanda de cada um e ele vai, sim, ter os seus PPAs de compra através de portfólio, em que ele vai fazer gestão, ele pode fazer PPAs de longo prazo, de grandes montantes, como ele pode ter diversos PPAs, ficar mais aberto a risco, e ele vai fazer os seus contratos na outra ponta de venda, que vai ser muito provavelmente individualizado, e ele vai tomar alguns riscos, provavelmente, justamente porque esse preço desse contrato, para esse consumidor pequeno, quando ele chegar, ele também pode ser um preço mais atrativo do que aquele que a gente vê no Mercado Livre hoje, justamente por essa necessidade da individualização da venda. Então, não é que ele vai ter um PPA desmembrado e que ele vai ter que... Não, ele vai fazer a sua gestão dos seus PPAs de compra e de venda de forma a gerenciar o risco da melhor forma que lhe couber. E, claro, pode vir muita coisa na regulamentação que vai ser ainda trabalhada na hora de você redesenhar o comercializador varejista para abertura da baixa tensão, em que você pode ter algumas métricas e travas desse cara na CCE e desse cara na hora dele ser
visualizado dentro da CCE para efeito de um monitoramento de mercado. Então, não necessariamente é um PPA que ele vai desmembrar, vão ter N formas e N formas de você ajustar as duas pontas. Excelente, Carol. 2 minutos para acabar. Tem uma outra pergunta que surgiu, vou aqui para o lado esquerdo, aqui, especialmente o Luiz. Reforma tributária. Né? Quais são, como é que... A pergunta foi mais ampla, né? Qual é a visão de vocês? Eu entendo que é para o setor. Então, vamos falar reforma tributária para o setor. Como você é cadeia produtiva, como é que você já puxou o gancho do ex-tarifário? A gente sabe que a gente vive numa salada tributária. Como é que você vê a reforma tributária como Tongway entrando no Brasil e... Como é que você vê? Na semana passada, por acaso, eu participei de uma palestra sobre isso. E os possíveis impactos, não no setor exatamente solar, mas no setor de quem importa produtos de outros países para vender no Brasil. Vai existir algum impacto, mas esse impacto vai acabar não sobrando para nós, fabricantes. O impacto vai ser geral dentro do mercado. Desse ponto de vista, eu acho que a coisa que mais impactou negativamente o nosso mercado como fabricantes hoje é vamos dizer assim, a saída dos agentes financiadores e o aumento da régua, que é um ponto que a gente poderia ter tratado aqui hoje também, mas é que tem mais a ver com o nosso mercado. Apesar da tempestade perfeita, o preço do painel tão baixo, os agentes financiadores aumentaram a régua e diminuíram a capacidade, a capilaridade dos financiamentos, o que atrapalhou muito o mercado de distribuição. Com relação à parte tributária, a reforma tributária, ela não vai impactar diretamente a nós, fabricantes. A minha empresa, quando manda os produtos para o Brasil, automaticamente a regra tributária que vai servir para todo mundo que está comprando vai ser igual. Então, não impacta para nós lá na China. Você pode, sim, se a reforma for positiva, aumentar, incentivar o mercado. Ou, se for negativa, tolher um pouco mais o mercado. Mas, do ponto de vista nosso, não impacta para a gente, tá, Márcio? Mas eu acredito que, espero, não acredito, torço que seja algo que faça impulsionar o mercado. Como investidores, eu acho que você ter, pelo menos, uma tentativa de reforma tributária, que a gente sabe que vai ter um impacto em muito longo prazo e tudo mais, eu acho que é interessante. Eu acho que é, pelo menos, como sinal. Né? Pelo menos foi assim que eu também, como investidor, vejo. E, enfim, eu acho que é positivo. Como se vai se concretizar algum resultado prático, a gente vai ver no futuro, mas... Só fazendo... O que eu acredito é que é o seguinte, qual é o grande problema que todo mundo que está fora do Brasil vê? Eu, como country manager de empresa internacional já há alguns anos, sempre a mesma coisa. Intranquilidade, insegurança jurídica, que acaba gerando oportunidade para os grandes escritórios. Mas esse é o grande problema. O cara que está lá botando dinheiro na Voltalia, como é que ele vai fazer para investir se ele vai estar com medo do que vai acontecer? A mudança da regra do jogo. Não, estamos jogando futebol, não, agora a gente vai jogar basquete, mas com a mesma bola, com o campo de... É mais ou menos isso que a gente vive. Então, eu consigo enxergar quem está colocando dinheiro, ou até meu chefe que está aqui hoje no Brasil, como é que ele enxerga o futuro? Bom, hoje a regra é essa. Amanhã, quem sabe? Então, esse é o grande problema. A gente espera que a reforma tributária traga luz e tranquilidade para quem vai investir. É esse o ponto. Se ela vai ser boa ou ruim, a gente depois vai ver. Por aí. Gente, eu agradeço muitíssimo. Camila, obrigado mais uma vez pela presença. Luiz, um prazer ter compartilhado contigo pela primeira vez aí. Carol, passamos mais vezes. Obrigado, gente. Tudo de bom.